Eu sou Geisa, aluna do nono ano B do Sistema Educacional Radar, e eu e meu grupo iremos apresentar um trabalho sobre Brasil, a construção da República. Oi, meu nome é Thaís, eu sou aluna do Radar do nono ano B e vim apresentar o trabalho de História. Meu nome é Yasmin e viemos apresentar o trabalho de História sobre o Brasil e a construção da República. Brasil monárquico. Foi de 1822 a 1889. Com a independência do Brasil, três diferentes grupos republicanos passaram a disputar o poder. O dos grandes proprietários de terra, que propunha uma república liberal federalista com autonomia das províncias, inspirado no modelo dos Estados Unidos. O dos militares, que era a favor de uma espécie de ditadura, e os grupos urbanos, que inspirava-se na República Jacobina. Jacobina é o nome dado ao grupo político mais ligado aos populares que disputava o poder na França. República da Espada. Foi de 1889 a 1894. Proclamação da República. O período inicial da República foi basicamente dividida em duas fases. A primeira, de 1889 a 1894, é chamada República da Espada, em referência aos militares que governaram o país nesse período. A segunda é entre 1894 e 1930. É denominada República Oligárquica. Nessa época, o governo foi controlado por uma elite de latifundiários, ligados à produção de café em São Paulo e de gado leiteiro em Minas Gerais. Governo Provisório de 1889 a 1891. Foi criado um governo provisório chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Para consolidar o novo sistema, foram tomadas as seguintes medidas. Primeiro ponto foi o exílio da família imperial para evitar qualquer resistência monarquista. Segundo, a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. Terceiro, separação entre Igreja e Estado. Quarto, uma nova bandeira nacional. Quinto, fechamento de Câmara, Senado e Assembleias Provinciais. Sexto, substituição dos presidentes das antigas províncias. A Constituição de 1891. Em setembro de 1890, ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte. Em fevereiro de 1891, a nova Constituição foi promulgada. Determinava que o Estado brasileiro se organizava em três poderes independentes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O poder executivo nos estados era exercido pelo presidente do estado. Tinham direito a voto todos os maiores de 21 anos, exceto mulheres, frades, mendigos, analfabetos e soldados. A política econômica de Rui Barbosa. Como ministro da Fazenda do governo provisório, Rui Barbosa procurou incentivar o desenvolvimento industrial, elevando os impostos sobre os produtos importados e ampliando a oferta de crédito aos industriais brasileiros. Para efetuar os empréstimos, a Casa da Moeda aumentou a emissão de dinheiro. O governo suspendeu as emissões de moeda e cancelou os empréstimos às empresas, levando muitas delas à falência. Em janeiro de 1891, Rui Barbosa demitiu-se do cargo de ministro. Eleição e renúncia de Deodoro da Fonseca, 1891. Na época, o presidente e o vice eram escolhidos com votos separados. Isso permitiu a eleição de Marechal Deodoro a presidente e Floriano Peixoto como vice, cada um pertencendo a uma chapa diferente. O novo mandato de Marechal Deodoro foi marcado por uma série de atritos entre o presidente e o Congresso. Diante de tantas pressões e temendo uma guerra civil, Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo em 23 de novembro de 1891, sendo substituído pelo vice Floriano Peixoto. O governo de Floriano Peixoto de 1891 a 1894. Floriano reabriu o Congresso e implantou medidas que atendiam às necessidades das camadas populares. O presidente sofreu forte oposição de civis e militares. No ano de 1893 a 1894, explodiu a revolta da Armada, sob o comando do almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gana. A vitória dos governistas foi em março de 1894.
Uma parte dos militares revoltosos exilou-se em Portugal, outra foi presa e um terceiro grupo rumou para o Rio Grande do Sul, a fim de apoiar um levante que ali ocorria, a chamada Revolução Federalista. A República Oligárquica de 1894 a 1930. O controle do Estado passou para as mãos de uma oligarquia de latifundiários. Tal domínio foi sustentado sobre 3 elementos: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. O coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. A maior parte da população residia e trabalhava na zona rural dependente dos coronéis. Estes usavam seu controle sobre os habitantes locais para manipular as eleições. As eleições diretas eram feitas por meio de voto aberto, ou seja, não secreto. Os coronéis mandavam seus jagunços vigiarem a votação para pressionar os eleitores a votar em seu candidato. Além disso, prometiam aos eleitores diversos favores em troca de votos, como proteção, emprego e cuidados médicos, os quais nem sempre eram cumpridos. Essa prática, bastante comum na época, ficou conhecida como voto de cabresto. Também nessa época, tivemos outro período chamado de Política dos Governadores. Por meio dela, os governantes estaduais garantiam, em seus estados, a eleição de deputados e senadores que fossem favoráveis ao governo federal. Para manter essa política, foi criado um órgão subordinado ao presidente, chamado Comissão de Verificação. Sua função era dar a palavra final sobre a posse de deputados e senadores eleitos. Aqueles que fossem da oposição sofriam a degola, isto é, não eram empossados, em geral, sob a acusação de fraude. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o café com leite. Lá no início da República, São Paulo e Minas Gerais representavam as principais forças econômicas do país. Sim, os paulistas, eles eram responsáveis pela maior parte da produção de café. Já os mineiros, pela criação do gado leiteiro. Ambos eram estados populosos e tinham o maior número de eleitores do país. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o tema a política econômica da República Oligárquica. Ao contrário dos governos militares de Deodoro e Floriano, que buscaram promover a indústria, aumentando as tarifas alfandegárias, os governos oligárquicos defendiam um Brasil importador de produtos industrializados e exportador de gêneros agrícolas, principalmente o café. No entanto, diante do continuado crescimento da produção do café, os preços sofreram grande queda no mercado internacional, o que diminuía as receitas obtidas. Durante o governo Prudente de Moraes, a situação se agravou com crises e instabilidade social. Para combater essa situação, seu sucessor, Campos Salles, instaurou um plano econômico, o Funding Loan, empréstimo consolidado, que estabeleceu 4 pontos. Primeiro, a obtenção de novos empréstimos externos. Segundo, a suspensão do pagamento da dívida externa por 13 anos. Terceiro, a fixação das rendas da alfândega do Rio de Janeiro como garantia aos banqueiros internacionais. Quarto ponto, o compromisso de combate à inflação. O único momento da República Oligárquica em que a exportação de café perdeu a centralidade na política econômica foi durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Nesse período, as vendas externas de café caíram e a dificuldade de importação de bens de consumo estimulou a indústria brasileira, que precisou abastecer o mercado interno com os produtos que antes eram adquiridos na Europa e nos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a política externa da República Oligárquica. O governo federal atuou fortemente ao lado de outros países para incentivar a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras. O final do século XIX e o início do século XX foram de intenso fluxo migratório para o país. Os imigrantes influenciaram a sociedade brasileira, introduzindo novidades na alimentação, na língua, nas festas e etc. Os brasileiros mais pobres no início da República. O período inicial da República Oligárquica foi marcado por um acelerado processo de urbanização. Diversos centros urbanos passaram a exercer maior influência econômica e política, devido ao aumento populacional. Abrigavam a elite dominante, com projetos modernizadores e civilizatórios. Mas o contraste e a desigualdade eram percebidos nas epidemias. Falta de saneamento, cortiços, baixos salários e no acentuado processo de favelização, entre aspas, de grande parte da sociedade.
Esses fatores foram importantes para a eclosão de diversas manifestações durante esse período. Vamos tratar um pouco agora sobre o assunto reformas e revoltas urbanas. Os projetos de reforma, ocorridos desde finais do século XIX, pretenderam transformar as cidades, levando em consideração as necessidades do abastecimento, da circulação de pessoas e de novos modelos de transporte. A mais conhecida delas foi a reforma implementada pelo prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, para construir aquedutos, criar redes de esgotos, calçar as ruas, abrir avenidas e aterrar os pântanos. A prefeitura desapropriou e demoliu cortiços e prédios antigos da área central da cidade. Milhares de famílias ficaram desalojadas, sem receber nenhum tipo de indenização pela remoção. A intenção era embelezar e, entre aspas, civilizar a cidade, demolindo áreas degradadas que contrastavam com a imagem de progresso. Tal ação ficou conhecida entre o povo como a política do bota abaixo. A revolta da vacina. No início da República, epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola atingiam várias cidades brasileiras, vitimando muitas pessoas. A situação era ainda mais grave no Rio de Janeiro, cuja população crescia sem um planejamento urbano adequado, o que fazia da capital um foco de doenças. Ao assumir a presidência em 1902, Rodrigues Alves estabeleceu como meta de seu mandato a modernização e o saneamento da capital do país. Para isso, planejou uma grande reforma urbana, executada pelo prefeito Pereira Passos. Em 1904, foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola, sem antes esclarecer o público sobre sua necessidade. A população se rebelou, ergueram barricadas e houve tiroteios com a polícia, no conflito que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A vacinação obrigatória simbolizava o autoritarismo da República e, por isso, foi amplamente rejeitada pela população, resultando em um saldo de 30 mortos, 110 feridos e 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. A Revolta da Chibata. Em 1910, eclodiu a Revolta da Chibata, organizada por 2.300 marinheiros, que teve como estopim a punição de um marujo com 250 chibatadas ou chicotadas. O uso da chibata era uma prática antiga dentro da marinha, como forma de os oficiais punirem os subordinados, a maior parte composta por negros e mulatos. O caráter violento dessa prática, que lembrava os dos tempos da escravidão, passou a ser denunciado pelos marinheiros. Liderados por João Cândido e Francisco Dias Martins, os rebeldes tomaram navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Exigiam alimentação de melhor qualidade, aumento dos soldos, anistia aos rebeldes e, claro, o fim dos maus-tratos. As exigências foram aceitas e os rebeldes depuseram as armas, mas as mudanças prometidas não aconteceram. 2 semanas depois, um novo levante, desta vez entre os fuzileiros navais, foi um pretexto para o governo prender todos os revoltosos. Alguns sofreram tortura, como João Cândido. Outros foram deportados para a Amazônia. Outros ainda foram mortos nas prisões ou em alto mar. 2 anos depois, João Cândido, Dias Martins e mais 7 sobreviventes, já expulsos da Marinha, foram julgados e absolvidos. Eu vou falar um pouco sobre a organização operária. Com o desenvolvimento industrial e urbano, surgiram bairros operários em várias cidades brasileiras. A vida desses trabalhadores era precária em razão dos baixos salários, da jornada de trabalho pesada e da inexistência de benefícios. O ambiente de trabalho era insalubre. Em 1907, a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas diárias motivou uma greve que parou a capital paulista. Outra greve ocorreu em 1917. Em vez de negociar, os patrões e governantes reprimiam violentamente todos os protestos. O messianismo e a revolta no campo. Com tudo que estava acontecendo, a população rural foi esquecida pelas autoridades e estavam vivendo em uma condição precária. Então surgiram os movimentos messiânicos. O messianismo é uma crença na vinda de um Messias.
Por exemplo, Jesus é o Messias dos cristãos. Guerra dos Canudos. O cearense Antônio Mendes foi um dos principais líderes messiânicos. Em 1893, ele fundou na velha fazenda de Canudos uma pequena comunidade, que logo se transformou num arraial. Suas pregações conquistaram milhares de pessoas que logo se tornaram autossuficientes. Os latifundiários temiam perder seus empregados e com eles o poder. Temendo com que as ideias de Antônio Mendes se espalhassem pelo país, as autoridades estaduais e federais organizaram expedições militares para destruir Canudos, mas somente a quarta expedição de soldados conseguiu pôr fim à comunidade. Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado aconteceu em 1912, em uma região conhecida como Contestado. Com o início de obras, indígenas, camponeses e miseráveis que viviam na região do Contestado foram expulsos. Desalojados, camponeses, operários e indígenas se juntaram em torno de um líder messiânico. Temendo um episódio parecido com Canudos, o governo enviou tropas para expulsar os sertanejos e, após diversas batalhas, os rebeldes foram derrotados em 1916. Na década de 1920, surgiram novos movimentos de contestação, mas dessa vez, no entanto, o governo olígarco, comandado pela elite agrária, sofreria sérias derrotas.